Fala galera, o Bahia venceu o Flamengo por 1 a 0 na Fonte Nova e o Flamengo perdeu a liderança para o Palmeiras. Foi um jogo muito condicionado pela expulsão do Danilo logo no começo do jogo, e o Flamengo teve que tirar o Pedro para botar o Cleiton, e o Flamengo teve que segurar muito no primeiro tempo, tentar defender, e depois de uma jogada, o Arrascaeta deixou o Samuel na cara do gol, que acabou perdendo o gol. Logo depois o Flamengo tomou o gol do Bahia. E o primeiro tempo acabou assim. Já no segundo tempo, o Felipe Luiz tentou botar o Flamengo para jogar mais para cima e botou no jogo o trio Bruno Henrique, Luiz Araújo e Plata. Melhorou um pouco o jogo, mas foi um jogo meio fraco do Flamengo. Não conseguiu fazer jogada, teve que se defender o tempo todo. E depois que o Wallace entrou em 10 minutos, tomou 2 cartões amarelos e foi expulso, condicionou o jogo do Flamengo para essa derrota. Então bora pro vídeo. Nesse jogo o Flamengo não tinha o Alexandro e o Léo Pereira suspensos. Ainda tinha mais uma jogador fora, que foi o Saul, que estava machucado e nem foi relacionado para o jogo. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Emerson Royal, a opção do Felipe Luiz ter tirado o Varela. Acho que o Varela tem jogado muito melhor. Danilo e Léo Ortiz. Ele inverteu dessa vez o Léo Ortiz de posição. Ayrton Lucas. Aí os volantes, ele foi de Jorginho e De La Cruz. Nosso 10, Arrascaeta, que não foi muito bem ontem. Agora os pontas, Samuel Lino, Carrascal e Pedro centralizado. Vamos às estratégias do jogo, começando pelo Bahia, time do Rogério Ceni, que sempre quer também ficar com a posse de bola, conseguir atacar, mas quando o Bahia não tinha bola, tentava fechar o jogo sem marcar muito na frente, ficava mais postado, e o Flamengo começou bem até o jogo, que começou atacando, e o Bahia também, mas a chance melhor no começo do jogo foi o Royal, que recebeu a bola, tentou cruzar para a área, o zagueiro conseguiu tirar a bola, ainda jogou em cima do Pedro para ganhar o tiro de meta. Já o Flamengo sempre quer ficar com a posse de bola. Uma coisa que tem incomodado, que o Flamengo normalmente joga igual sempre, então acho que tem que ter mais tática aí, mudar a formação tática, ou mudar o jeito de jogar, porque o time do Flamengo fica um pouco previsível. Mas até começou bem, como eu tinha falado, o jogo. Mas aí vamos falar do primeiro tempo. O jogo começou, a cada hora um time ficava com a bola, então ficou meio disputado esse início do jogo. O Bahia começou atacando, depois o Flamengo conseguiu atacar, mas foi muito rápido, aí foi até os 15 minutos, porque o Danilo foi expulso. Ele deu um golpe de karatê e foi expulso. Pô, Danilo, você que é tão experiente, fazendo uma falta infantil dessa, sendo expulso. E o Bahia começou a atacar o Flamengo, e logo quando teve a expulsão, o Felipe Luiz chamou o Cleiton, tirou o Pedro para botar o Cleiton, então tirou o nosso centroavante. Aí tinha que fazer isso, e o Flamengo começou a se defender, estava se defendendo bem, e até conseguiu puxar um contra-ataque, depois de uma grande toque do Arrascaeta por cima. O Samuel Lino saiu na cara do gol, estou em cima do goleiro. Essa bola ele não poderia perder, porque talvez fosse a nossa única chance no jogo, porque a gente estava com 1 a menos, isso atrapalhou bastante. E logo depois o Flamengo foi punido, não ter feito o gol. Saiu a jogada do Bahia, gol do Bahia fazendo 1 a 0 no primeiro tempo. O primeiro tempo acabou assim, 1 a 0 para o Bahia. No segundo tempo, para tentar uma reação, o Felipe Luiz já botou 3 jogadores no jogo, que foi o Bruno Henrique na esquerda, Luiz Araújo na direita, e botou o Plata mais centralizado ali para fazer essa parte de centroavante junto com o Arrascaeta. Mas eu acho que não deu tão certo assim como a gente esperava, que o Flamengo fez um jogo muito ruim. Já no segundo tempo não conseguiu atacar, teve que se defender o tempo todo. E depois de uma jogada, o Bahia fez 2 a 0, só que a jogada estava impedida, então deu impedimento. E continuou assim o jogo, o Flamengo tentando pressionar o Bahia, mas sem muita criatividade. E o Felipe Luiz tentando melhorar o time, botou o Wallace
que não entrou bem no jogo. Ele estava já querendo botar fogo no jogo. Primeiro tentou arrumar confusão, não conseguiu. Depois ficou reclamando com o quarto árbitro uma jogada de cartão. E quem tomou o cartão foi ele. Cartão muito infantil para começar. E depois numa jogada com o Gilberto, ele bateu na cara dele, do Gilberto, jogou o braço e tomou o segundo cartão amarelo, foi expulso. E assim praticamente tirou a chance do Flamengo tentar uma reação de empatar o jogo. Até teve uma chance, uma falta o Luiz Araújo cobrou na área e o Léo Ortiz conseguiu tocar, só que a bola não foi tão forte e o goleiro Ronaldo do Bahia defendeu. Mas o Flamengo praticamente teve só 2 oportunidades no jogo e acabou não concretizando em gol. Então o Bahia ganhou de 1-0 depois de muito tempo. O Rogério Ceni ganhou uma partida do Flamengo como técnico e o Bahia, depois de 12 jogos, conseguiu vencer o Flamengo. Então foi uma vitória importantíssima do Bahia. E o Flamengo deixou a desejar e viu o Palmeiras ganhar novamente do São Paulo e assumiu a liderança. Estamos empatados em pontos com 55 pontos, mas o Palmeiras tem uma vitória a mais e por isso é líder do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião mesmo, o Flamengo com 1 a menos e jogou muito mal. Foi um jogo muito fraco do Flamengo. Às vezes é que a gente reclama, né? Parece que eles não têm vontade. Eu sei que é muito difícil jogar com 1 a menos, mas foram jogadas infantis que a gente foi expulso. É melhor o Danilo deixar a bola passar do que ser expulso logo no começo do jogo. Mas assim, para mim o Flamengo tem jogado mal e ontem demonstrou isso de novo e acabou tendo mais uma derrota. Eu queria saber nos comentários o que vocês acharam desse jogo do Flamengo. Vocês têm achado se o Flamengo tem jogado bem ou mal? Na minha opinião, o Flamengo vem jogando mal. Então se inscreva no canal, ative o sininho. Um grande abraço.